Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série História da Filosofia Ocidental à luz da obra do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Eu sou o professor Emanuel Avelino, sejam bem-vindos. Bom, dando continuidade à nossa série, na aula anterior nós falamos sobre o conceito da filosofia, sobre o escopo da filosofia, o método da filosofia. A filosofia ela busca compreender a totalidade da realidade, o todo do real, né? À luz de um discurso puramente racional, à luz da razão pura, à luz da razão, e não à luz dos mitos ou do discurso mitopoético. Então vem comigo, hoje nós vamos falar sobre a origem do universo para Tales de Mileto. Antes de mais nada, pessoal, peço que vocês curtam esse vídeo, comentem, possam compartilhar com os amigos de vocês que gostam de filosofia e que também, né, assim como eu, gostam de aprender sobre as ideias dos grandes pensadores, dos grandes filósofos que formaram aí a civilização ocidental. Afinal, diria o Augusto Comte, a vida daqueles que estão vivos são regidas em grande medida por ideias daqueles que já estão mortos. Então, hoje, vamos lá estudar as ideias, a filosofia do Tales de Mileto. O Tales de Mileto nasceu na cidade de Mileto, daí Tales de Mileto, certo? Na Jônia. O Tales de Mileto é com ele que começa o que nós chamamos de filosofia grega. O Tales de Mileto ele era filósofo, cientista e político. O Tales de Mileto não deixou nada escrito, tudo que nós sabemos dele é por meio de uma tradição oral indireta. O Tales de Mileto era chamado de filósofo da physis, né? Eles eram filósofos da physis. Mas por quê? Os filósofos da physis, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, eles acreditavam que todo o universo se originou de um único princípio, a qual os filósofos vão chamar de arqué. Esse termo arqué não foi cunhado, o léxico, o termo, pelo Tales de Mileto, muito provavelmente pelo seu discípulo Anaximandro de Mileto. Arqué significa princípio, ou seja, tudo que existe no universo se originou desse princípio, dessa arqué. A palavra arqué é o radical da nossa palavra arquitetura, arqueologia, é aquele elemento primordial. A arquitetura, por exemplo, nós podemos pensar em duas possibilidades. Arquiteton, que seria o arquiteto primeiro, né, ou elemento primeiro. Então, para os filósofos da physis, a arqué é o elemento primordial, da qual todas as coisas se originaram, todas as coisas derivaram deste princípio, dessa arqué. Essa palavra arqué indica, né, o cerne da questão, o quid. Para os filósofos da natureza, essa arqué é a fonte e a origem de todas as coisas. Tudo se originou dessa arqué. Tudo veio dessa arqué. Da arqué veio todas as coisas. Ou seja, de tal modo que, se não fosse a arqué, nada do que existe no mundo existiria, porque a arqué é a fonte. Dela jorrou todas as coisas, originou-se todas as coisas. Segundo ponto, a arqué é o termo último de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe desembocará, se resolverá, se concluirá na arqué. Ou seja, como se tudo veio desse princípio e tudo retorna, né, para esse princípio. É como se a arqué fosse uma fonte e tudo jorra dessa fonte, tudo se origina dessa fonte e tudo se desemboca nessa fonte. Ou seja, é como se tudo desaguasse nessa fonte. Então, a fonte, né, da fonte surge todas as coisas, origina todas as coisas e todas as coisas que existem desaguam, desembocam, né, se resolvem, voltam para este princípio. Para os filósofos da physis, a arqué é o sustentáculo permanente de todas as coisas. O que é isso? Significa dizer que todas as coisas existem e subsistem nessa arqué. Então vem comigo, raciocina comigo. Tudo que existe no cosmos, tudo que existe no universo se originou deste princípio. E qual é
qual é o fim último dessas coisas? É retornar para esse princípio, certo? Se resolver neste princípio. Tudo veio dele, este princípio, e retornará para ele. Mas enquanto todas as coisas que existem, enquanto existentes, elas são sustentadas por este princípio, por essa arqué, de tal modo que, sem este princípio, as coisas não existiriam. Sem esse princípio, as coisas não se sustentariam. Sem esse princípio, as coisas não teriam um telos, um destino, uma finalidade. Então, tudo veio da arqué, tudo é sustentado pela arqué e tudo se resolverá, retornará para a arqué, para esse princípio originário do universo. Ok? Os primeiros filósofos denominaram esse princípio de physis. Physis em grego significa natureza. No entanto, não é natureza como nós entendemos hoje. Os filósofos da physis eram chamados de físicos, né, porque physis em grego é natureza, ou naturalistas, mas naturalistas no sentido clássico grego do termo. Tá? Então, o que significa natureza? Certo? Então, esse princípio arqué, certo? Como physis, como natureza, é a realidade primeira e fundamental. A arqué é a realidade primeira, o princípio, a arqué, e o fundamento de toda a realidade. O fundamento de todas as coisas, tá bom? Então, de Tales de Mileto, certo? No final do século VII até o século V a.C., os filósofos eram chamados de filósofos da natureza, ou físicos, ou naturalistas, tá bom? Então, essa compreensão de arqué, enquanto physis, né, enquanto realidade primeira e fundamental, explica para nós, tá, o horizonte espiritual dos primeiros pensadores. Então, para esses primeiros pensadores, todo o universo se originou de um único princípio, tá? Da arqué. Tudo veio dela, tudo é sustentado por este princípio e tudo se desembocará deste princípio, tá bom? Muito bem, compreendido isso, agora ficou mais claro a gente compreender a physis, ou o princípio, como água. Lembra, para todos os filósofos, os físicos e os naturalistas, né, os monistas, sobretudo, tudo se originou da arqué. A arqué, para Tales de Mileto, era água. Ora, se tudo se originou da arqué, se tudo é sustentado pela arqué, e se tudo desembocará na arqué, todas as coisas se resolvem na arqué, e se essa arqué, esse princípio originário e fundamental do cosmos, é a água, nós podemos dizer que para Tales de Mileto, tudo se originou da água. Tudo é sustentado por água. E tudo se resolverá na água, certo? Para Tales de Mileto, a água é o princípio primordial, é a arqué que deu origem a todas as coisas. Pasmem, a água para o Tales de Mileto, enquanto princípio, enquanto arqué, não é o elemento físico-químico que nós bebemos, tá? Para Tales de Mileto, até mesmo o elemento físico-químico que nós bebemos, a água, já é uma decorrência, se originou dessa água primordial, dessa arqué, deste princípio que para ele era a água, tá bom? Ele deduziu sua convicção e sua constatação da nutrição de todas as coisas. Ou seja, ele constatou que todas as coisas, a nutrição de todas as coisas é úmida, as sementes, os germes, ou seja, todas as coisas em seu estado originário possuem a umidade. Então ele constatou que tudo se originou da água primordial, né, dessa umidade primordial, certo? Da água enquanto arqué. Então, na semente, a umidade, né, que a semente nada mais é que o estado originário de algo, né? O germe nada mais é que o estado originário de algo. E se você parar para pensar na gestação, né, de um bebê, quando a mulher está grávida, né,
a umidade ali também. A criança gestada no útero da mãe, ela é gestada ali na umidade, né? Então tudo é úmido, né? No estado originário para o Tales de Mileto. Então, segundo ele, a nutrição de todas as coisas é úmida, certo? Então daí ele tem essa dedução de que arqué, o princípio originário do universo, é a água, tá bom? Tudo tem uma natureza úmida para o Tales. De tal forma que para ele, a umidade é igual a vida. E a secura total, a ausência de água total, é morte. Né? E se você parar para pensar, né, como o Tales de Mileto, esse pensamento dele é interessantíssimo. Nosso corpo, por exemplo, a gente sabe que uma porcentagem, cerca de 80%, é formado por água. E em vida, o nosso corpo, né, possui essa umidade. E na morte, esse corpo vai secando a tal ponto de se tornar essa secura total, ou seja, se tornar pó, completo, com a ausência total de água, com a ausência total de umidade, tá bom? Olha que interessante essa primeira reflexão do Tales de Mileto. A água para Tales de Mileto é, portanto, a fonte última da vida de todas as coisas. Tudo se originou da água. Tudo é sustentado por água e tudo se resolverá na água para Tales de Mileto. Então, tudo vem desse princípio água, tudo é sustentado com esse princípio água e tudo termina na água para Tales de Mileto. Ou seja, a água é o fundamento de todas as coisas. E fundamenta toda essa dedução do princípio originário do universo, da arqué, em um fundamento puramente racional, no logos. Né? Daí, a aula anterior a qual nós vimos que a filosofia se pretende ser um discurso puramente racional. Ou seja, um discurso puramente racional, a tentativa aqui do Tales de Mileto nessa atitude filosófica, certo, de explicar a origem do universo, por meio da arqué, que é o princípio originário de todas as coisas, que para ele era a água. Então, a água para Tales de Mileto não é o elemento físico-químico, a qual nós falamos anteriormente, tá? A qual nós bebemos. O elemento físico-químico já é uma decorrência dessa água primordial, dessa arqué, ou seja, essa água que nós bebemos originou-se dessa arqué primordial, dessa água primordial do Tales, certo? A água do Tales deve ser pensada numa perspectiva totalizante, no modo totalizante, enquanto a arqué, que é o princípio originário de todas as coisas, que sustenta todas as coisas e pela qual todas as coisas se encerram, tá bom? O Tales era um naturalista, mas não um naturalista de acordo com a concepção moderna e contemporânea, e muito menos um materialista. Por isso que a água para ele não era esse elemento físico-químico, né, material, matéria, mas primordial. Então, aqui a gente está mais para a metafísica, tá? A água, enquanto a arqué, princípio originário de tudo, a gente poderia dizer que é uma entidade metafísica, tá bom? Vamos usar esse termo. É um termo que está para além do mundo sensível, tá bom? Mas tudo que há no universo, no mundo sensível, se originou deste princípio chamado água, arqué, para o Tales de Mileto, tá bom? Ok? Então, ele não era um naturalista, um materialista, mas um naturalista no sentido clássico do termo. Para Tales de Mileto, a água coincidia com o divino. Tudo está cheio de deuses para ele, né? Ele inaugura uma nova concepção de Deus. E aí, essa concepção que predomina a razão, a racionalidade, elimina todos os deuses politeístas, né? Das explicações fantástico-poéticas dos gregos, da mitologia grega, né? Da teogonia do Hesíodo, e inaugura uma nova concepção de Deus. Daí ele falava, tudo está cheio de Deus. Ora, se a água da água origina todas as coisas, sustenta todas as coisas e tudo desembocará na água, se a água sustenta todas as coisas, né, estão cheias de deuses, estão cheias de água, estão cheias de umidade, né? Então, para ele, tudo é permeado pelo princípio originário, que é a água. Como o princípio originário é vida, tudo é vivo para Tales de Mileto. E tudo
tem alma para o Tales de Mileto. É o que ele chamou de panpsiquismo. Pan é amplo, tudo, todo. Psiquismo, alma. Ou seja, tudo para Tales de Mileto possui alma, possui vida, certo? Esse panpsiquismo. Porque a água sustenta todas as coisas, certo? Tudo veio dela e tudo é sustentado por ela. Portanto, se em tudo tem umidade e água é vida, tudo para Tales de Mileto é vivo e tudo tem alma. Portanto, panpsiquismo, tá? Ok? Em tudo há alma para Tales de Mileto. Muito bem, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa aula. Creio que nós conseguimos abarcar os pontos principais da filosofia do Tales de Mileto. Muito obrigado por assistir essa aula até agora. Peço que você curta, compartilhe, comenta aqui embaixo o que você achou, se você entendeu, se foi complexo demais ou se faz sentido a discussão do Tales de Mileto, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até a próxima aula.